Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 2 de abril, né? Vamos aqui para mais um episódio desse programa maravilhoso. Vamos falar sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada longa, né? Bastante jogos rolaram nessa quarta-feira. E nesse episódio, nesse vídeo, iremos passar por cada um deles. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Não se esqueça de conferir as promoções da Mamãe Centauro, né? Mamãe Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não deixe de conferir as promoções. Valeu, Centauro, pela parceria e cupom SWISH10, tá bom? Vambora então, pessoal. Vamos começar, né? Roda a vinheta e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem da nossa querida NBA. Vai! Beleza, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Botar na tela. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Philadelphia 76ers e Washington Wizards, né? Jogo bastante movimentado, né? Muitos pontos marcados pelos dois times. Os dois passando dos 130 pontos marcados, né? Defesa, né? Inexiste, né? Para esses dois times. Defesa é um mito, né? É um mito defesa. Defesa não existe aqui, né? Loucura. E aí, em meio a esse tiroteio, Philadelphia saiu vencedor. Vitória por 153-131, com um destaque mais do que especial para ele, o nosso podcaster Paul George. Paul George registrou a sua maior pontuação com a camisa dos Sixers. Foram 39 pontos para o Paul George, 6 bolas de 3 convertidas. Uma atuação muito boa do Paul George, que voltou muito bem da suspensão, né? Depois de 25 jogos fora por conta da parada ali do doping que ele sofreu, cara, ele tá com 28 pontos de média, com 3 roubos de bola, chutando para 52% no geral, 43 para 3 pontos. Paul George tá muito bem, cara. Paul George tá muito bem. E Philadelphia, se aproveitando dessa ótima fase do Paul George, venceu o seu 7º jogo dos últimos 10 e chegou à marca de 42 vitórias na temporada. Já o Washington Wizards, com a derrota de ontem, chegou a 59 derrotas. Beirando a 60 já, hein? Olha aí o Washington Wizards. Aí na sequência a gente teve mais uma vitória do Atlanta Hawks, né, enfrentando o moribundo Orlando Magic, que todo mundo sabe qual vai ser o fim da temporada do Magic, né? Vai cair na primeira rodada, isso é fato. O Hawks passou o carro 130-101, né? Um domínio completo de Atlanta, mesmo jogando fora de casa. Então, assim, uma vitória tranquila, sem sustos. Nico Alexander-Walker, de novo, sendo o destaque, 32 pontos com 5 bolas de 3 para o Alexander Walker, que hoje, na minha opinião, é o principal candidato a Most Improved Player. Tá? Temos alguns outros bons candidatos, né? Eu acho que o Ryan Rollins, de Milwaukee, é um candidato bom também. Só que, olhando para a evolução do Alexander Walker e olhando para o impacto que ele está tendo nessa fase maravilhosa de Atlanta, né? Cara, o Alexander Walker, nesse momento do Hawks, cara, ele é o 2º melhor jogador do time, mano. Ele só fica atrás do Jalen Johnson. E em vários jogos dessa sequência, o Alexander Walker foi até melhor do que o Jalen Johnson, né? Então, olhando para a evolução
e pro protagonismo que o Alexander Walker vem tendo no melhor momento de Atlanta na temporada, eu acho que hoje ele é o principal candidato ao prêmio de jogador que mais evoluiu, jogando pra caralho. E o Hawks, cara, voando, né, mano? Voando. 17 vitórias nos últimos 19 jogos. São 44 vitórias na temporada pra Atlanta, mano. Momento maravilhoso do Hawks, fechando muito bem a temporada. E o Orlando Magic, né, cara? Uma draga, né? Uma draga. Beleza, teve ali, né, o Franz Wagner voltando, mas é um time que não empolga, cara. Não empolga. Em nenhum momento na temporada empolgou. Essa é a grande verdade. Uma grande decepção. O Orlando Magic, que chegou ontem a 36 derrotas. Outro time que venceu bem foi o Boston Celtics, né? Jogando lá no Casillas Center, o Celtics meteu 147 a 129 no Miami Heat, né? Uma das melhores apresentações ofensivas do Celtics na temporada, né? Um jogaço dos Jays, né? Jaylen Brown e Jason Tatum destruindo, né? Jaylen Brown 43 pontos com 7 assistências, sétimo jogo de 40 pontos do Jaylen Brown na temporada, ele iguala a quinta maior marca da história do Boston Celtics em uma só temporada, né? Um ano mágico do Jaylen Brown. E o Jason Tatum meteu-lhe um triple-double. Sim, triple-double pro Jason Tatum. 25 pontos, 18 rebotes com 11 assistências. No 10º jogo do Tatum pós-lesão, pós-volta de lesão, ele mete um triple-double. Cara, o Tatum ele é muito foda, mano. O Tatum que nos últimos 4 jogos tá com 25,5 pontos, 11,8 rebotes, 7,8 assistências, cara. É impressionante que o Tatum vem jogando, pegando o ritmo, voltando, né, à velha forma dele. E ontem, ao lado do Jaylen Brown, destruíram o Miami Heat, né? Um primeiro... Cara, o Celtics, galera, meteu 53 pontos no primeiro quarto. 53 no primeiro quarto. Foi isso que o Celtics fez. Absurdo, cara. Um absurdo. 51 vitórias na temporada. Cara, joga muito, cara, esse time do Celtics, bicho. Reforço, pra mim, é o time a ser batido no leste, tá? Com o Tatum voltando à velha forma e o Jaylen Brown jogando do jeito que tá, pra mim o Celtics entra nos playoffs como o time a ser batido no leste, cara. Com todo respeito ao Pistons, mas pra mim o Celtics é o cara. O Celtics é o cara do leste, na minha opinião. Joga muito, cara. O time é muito bom. O Mazzulla favoritaço a Coach of the Year. E os Jays são fantásticos, né, cara? Eu falo bastante, né, sobre Murray e Jokic serem a melhor dupla da NBA. E eu, de fato, acho isso. Mas existe uma disputa muito boa com Tatum e Brown, viu? Eu ainda fico com Murray e Jokic. Mas Tatum e Brown formam uma dupla, cara, bizarra. Ainda mais nessa temporada com o Jaylen Brown, né? Mais protagonista do que nunca, cara. Eu tô muito ansioso pra ver a dinâmica desses dois no playoff, mano. Tô muito ansioso, bicho. Vai ser muito foda. Muito foda. Boa sorte aí pros adversários do leste, mano. Porque não vai ser muito bom enfrentar esses Celtics, não, tá? Não vai ser uma experiência das melhores, não. Na sequência, a gente teve o Knicks vencendo, né, o Grizzlies 130 a 119. Não foi lá uma apresentação brilhante, mas venceu, né? O importante é vencer. O Knicks chega a 49 vitórias na temporada, né? Vale o destaque pro Karl Anthony Towns, né? Triple-double pro Towns, 20 pontos, 11 rebotes, 11 assistências. Segundo triple-double dele com a camisa do Knicks e primeiro triple-double dele na temporada. O Knicks volta a vencer depois de 3 derrotas seguidas, né? Chega a 49 vitórias. Anunoby também fez um bom jogo, tá? 25 pontos e 13 rebotes pro OG. Aí a gente teve uma puta zebra, que foi a vitória do Kings pra cima do Raptors, né? Ninguém esperava isso, ainda mais
com o jogo sendo no Canadá, né? O Kings foi lá e chocou o mundo, né? Chocou o mundo, venceu o Toronto com uma grande atuação do ex-jogador do Raptors, Precious Achiuwa, né? Precious Achiuwa fez valer a lei do ex, né? Meteu um 28-19 contra o seu ex-time e garantiu essa vitória que pro Kings é horrível, né? Porque qualquer vitória pro Kings é ruim, porque estraga o tanque. Mas pior do que a vitória pro Kings é a derrota pro Raptors, né? Que pensando numa vaga direta pros playoffs, a derrota de ontem foi bem ruim, até porque Filadélfia, por ter vantagem no confronto direto contra Toronto, assumiu a 6ª posição, né? Então, pro Raptors foi horrível perder ontem e era um jogo que não dava pra perder. Não dava pro Raptors perder ontem. Foi um vacilo gigante de Toronto. Gigante, tá? Enfim, derrota que dói pra caramba. Aí, né, a gente teve o Pacers vencendo o Bulls, né, no duelo do tanque. O Pacers venceu, Siakam meteu 25 pontos e liderou a vitória do Pacers por 145-126. Outra vitória ruim, né, pro Pacers, que é outro time que quanto mais perder, melhor. E pro Bulls, resultado bom, né? Pro Bulls, quanto mais perder, melhor, né? Porque vai melhorando a sua chance de ter uma boa pick no próximo draft. O problema do Bulls é que eles começaram a tancar muito tarde, né, cara? Começaram a tancar muito tarde. Tanto que você vê a diferença, né? O Pacers, 58 derrotas, o Bulls, 47. Então, assim, pro Bulls, cara, eles já deveriam ter começado a temporada tancando, né, cara? O Bulls vacilou muito, bicho. Vacilou demais. Aí a gente teve Houston vencendo o Bucks, jogando em casa. Houston sofreu, mas venceu no fim por 119-113. Alperen Sengun com 25 pontos. E o nosso querido Rich Shepard com os seus 27 foram os grandes nomes da vitória de Houston. Rich Shepard, inclusive, com a sua maior marca de bolas de 3 na carreira. Foram 9 bolas de 3 pro Rich Shepard ontem. Jogou muito bem, ainda foram 6 assistências, né? Contribuiu na criação. E Houston engatou sua 4ª vitória seguida e a 47ª na temporada. Vitória essa coloca Houston na frente de Minnesota. Houston passa o Minnesota Timberwolves, que hoje joga contra o Pistons, se não me engano. Se não me engano, é contra o Pistons. Então, o Minnesota hoje tem que ganhar para, né, voltar a empatar a campanha com o Houston. Então, Houston joga a pressão no peito de Minnesota. Aí, nos últimos 2 jogos, a gente teve o Denver Nuggets sofrendo, mas vencendo o Utah Jazz por 130-117. Jamal Murray e Nikola Jokic resolveram, né? Jamal Murray, 37 pontos. 13º jogo de mais de 35 pontos para ele na temporada. De longe, a melhor temporada da carreira do Jamal Murray. Foram 10 bolas de 3 ontem para ele. Jogou pra caralho. E o Nikola Jokic com um protocolar triple-double de 15 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Inclusive, com o triple-double de ontem, Nikola Jokic garante a sua 2ª temporada seguida com médias de triple-double. Ele se junta ao Russell Westbrook como os únicos jogadores na história da NBA a terem múltiplas temporadas de triplo-duplo de média na carreira, né? Então, triple-double importante para o Nikola Jokic e, mais importante ainda, vitória do Denver. Não convenceu, mas venceu. 7ª vitória seguida, 49ª na temporada. E no último jogo, San Antonio Spurs venceu fácil o Golden State, né? O Golden State que jogou ontem sem 9 jogadores, né? Não conseguiu fazer nada contra San Antonio. San Antonio que teve um Wembanyama simplesmente doutrinador, 41 pontos, 18 rebotes e 3 tocos pro Wembanyama. Isso em apenas 29 minutos. Surreal. Surreal o Wembanyama.
Ele que igualou a maior pontuação dele na temporada. Ele que contra o Bulls já havia metido 41 pontos. Em 2 jogos seguidos, ele combinou para 82. Ele é assustador, mano. Ele é assustador. Ontem, eu até falei no vídeo que eu soltei mais cedo, né, cara? O Wembanyama ontem tava parecendo um adulto jogando contra criança, mano. Ele só era maior do que todos os jogadores do Warriors. Entendeu? Não tinha o que o Warriors fizesse ontem. Não tinha o que fazer. E o Wemby trucidou o Golden State, comandou o Spurs para sua 10ª vitória seguida e a 26ª nos últimos 28 jogos. San Antonio que segue a caça do OKC, segue a caça da Seed 1 do Oeste. OKC que hoje joga contra o Lakers, né? Um confronto muito difícil. Caso o OKC perca, San Antonio irá se aproximar ainda mais. Então, resultado excelente para San Antonio. E para o Warriors, ontem... Na verdade que ontem não tinha nem o que cobrar do Golden State, gente. Ontem não tinha a mínima possibilidade do Warriors vencer o Spurs. Só não tinha como. Só não tinha como. A notícia boa é que no próximo jogo o Curry volta, né? Já foi meio que confirmado que o Curry vai voltar no domingo contra Houston. E aí as coisas devem melhorar, né? Com o Curry de volta a gente deve ver um Warriors um pouco mais competitivo, né? Um pouco não, né? Bem mais competitivo, né? O Curry muda muito. Só que, sinceramente, cara, olhando pra tabela, eu duvido muito que o Warriors suba na classificação, né? A diferença pro Blazers, que é o 9º, é de 3 jogos, né, cara? Né? Então, mesmo com o Curry de volta, é difícil imaginar o Warriors saindo da Seed 10. Né? O mais provável mesmo é o Warriors encarar o Blazers sem ter mando. E aí é ver se o Curry consegue dar a vitória pro Warriors, né? O foda é que mesmo se o Warriors ganhar e ganhar o segundo confronto do play-in, cara, vai encarar ou o OKC ou o San Antonio na primeira rodada, né, cara? Aí é foda, cara. Aí é foda. A real é que o destino do Golden State já tá traçado. O destino é cair na primeira rodada. A dúvida é, com Curry, dá pro Warriors roubar algum joguinho contra o Spurs ou contra o OKC? Eu acho que até dá. Mas mais do que um jogo, eu acho muito difícil que o Warriors ganhe numa primeira rodada, seja contra o Thunder, seja contra San Antonio. Contra qualquer um dos dois, eu acho que o Warriors sai em 5 jogos. Tá? E dependendo de como for o resto do time, pode até ser varrido. Essa é a grande verdade. Né? Infelizmente, pro torcedor do Warriors, essa é uma temporada que já tá condenada. Né? Já tá condenada. Mas enfim, é isso, gente. Programa rápido hoje, né, cara? Realmente não tem muito o que acrescentar pro programa de hoje. Mais tarde tem a atualização da nossa corrida pro MVP saindo. Né? Eu ia soltar ontem, só que acabou não dando tempo de gravar. Mas hoje vai sair a atualização da nossa corrida, então fica ligado para não perder. Mais tarde eu volto para falar sobre a rodada, né? Obviamente vai ter cobertura desse Lakers e Thunder, então fica ligado para não perder. Rodada de hoje muito boa, né? Porque tem Lakers e Thunder como o seu prime time, mas Minnesota e Pistons tem tudo para ser jogão, Suns e Hornets tem tudo para ser jogão, e para fechar a rodada a gente tem Spurs e Clippers, né? Wemby contra Kawhi Leonard, que tem tudo também para ser jogão. Rodada boa, tá? Rodada bem boa, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigado pela audiência, tamo junto, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Valeu, um abraço e tchau.